acabar, eu ligo aqui a webcam mesmo, tá bom? Mas espero que não acabe. Dito isso, vamos assistir esse vídeo aqui. Eu acho que eu vou No terminar com dia esse vídeo. 23 de março de 2000. Porque é um vídeo horroroso, né? Pra começar. Assim, o vídeo em si não, mas o que vai tratar o assunto tratado é horroroso. Mas eu quero assistir, eu gosto de assistir sobre True Crime e eu queria saber o desfecho desse. 26, na cidade de Natan, lá no Japão, na província de Kyoto, uma região bem interiorana, a escola primária Sonobe acordou mais movimentada do que o normal. Era dia de formatura, estava todo mundo super animado, os Nossa. pais, os alunos, era um momento de prestigiar aqueles que estavam entrando numa nova fase da sua vida. Já para Dachiyuki, o menino de 11 anos que estava ainda no 5º ano, esse era mais um dia escolar normal e uma obrigação que ele deveria cumprir. Mesmo não estando na hora de se formar, era obrigatório que todos os alunos comparecessem a essa cerimônia e foi isso que ele resolveu fazer juntamente com o seu padrasto. Normalmente ele sempre fazia esse caminho de casa até a escola sozinho de ônibus, que é uma coisa bem comum, independente de idade lá no Japão, mas naquele dia em específico seu pai resolveu levá-lo porque ele tinha se atrasado. Ele disse que foi até o estacionamento, que abriu a porta para o menino ir e ele nunca mais foi visto depois disso. Quando a professora fez a chamada às 8h30 da manhã, foi aí que perceberam que o garoto tinha desaparecido e aí tivemos uma série de investigações, várias buscas por toda a região dessa cidade do interior no Japão, em um dos casos que de fato chocaram a população agora nesse ano de 2026 e que vocês vão conhecer um pouco mais em outro episódio do UAS Investigação. Caralho. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, mas vocês podem me chamar de Dan. Sejam muito bem-vindos a esse canal. E aqui a gente fala sobre Ásia nos mais variados assuntos. Perfeito. E vez ou outra a gente tem alguns episódios do Ásia Investigação. Aqui eu falo sobre crimes, tragédias, vários casos que aconteceram em países asiáticos. E recentemente o quadro tinha voltado, inclusive eu queria agradecer pela recepção que vocês deram para ele. Fiquei muito contente com isso. E dessa vez eu queria falar sobre o caso do pequeno garoto Yuki de 11 anos, que realmente é de apertar o coração. Então vamos parar de papo e entender o que foi que aconteceu com esse menino. E para entender o caso, é importante primeiro compreender onde ele acontece. E Nantan é uma cidade pequena numa região montanhosa no interior de Kyoto. É o Japão das estradas de uma faixa cortando vales cobertos de floresta, das casas tradicionais cercadas de campos de arroz, dos bairros onde todo mundo conhece todo mundo. É uma cidade onde a violência doméstica ou crime contra crianças vai chocar de uma forma diferente do que chocaria uma metrópole, justamente porque não é algo que as pessoas esperam que aconteça ali na rua de casa com o filho do vizinho. Perfeito. O Adachi Yuki tinha 11 anos e estava no 5º ano da escola primária Sonobe, a única escola pública da região. Pelos relatos que surgiram ao longo da investigação, era uma criança comum do interior japonês. Ele ia de ônibus para a escola, vivia numa casa grande com vários membros da família e a casa abrigava a sua bisavó, a avó materna, os tios, a mãe e desde dezembro de 2025, apenas 4 meses antes do desaparecimento, o novo marido da mãe, que tinha o mesmo nome do Yuki e que havia se tornado seu pai adotivo legal logo após o casamento. E sim, a adoção formal no Japão confere ao adulto os mesmos direitos e obrigações legais de um pai biológico. Ele não era padrasto no sentido informal. No papel, o Yuki era filho dele. E a convivência entre os dois, segundo os relatos que vieram à tona mais tarde, era extremamente conflituosa desde o começo. Colegas de classe do Yuki, também pais de estudantes, relataram que era muito comum que o garoto reclamasse da convivência com o padrasto. Eles já sabiam que era uma coisa bem conflituosa, porque em certos momentos o Yuki até tinha dito para os seus amigos que ele brigava direto com o velho, nas suas palavras, mas na época ninguém pensou muito. Seria bem comum a gente ver uma criança de 11 anos reclamando dos seus pais, por exemplo. O pai adotivo do Yuki era um homem de 37 anos que trabalhava numa fábrica de equipamentos eletrônicos em Kyotamba, cidade vizinha a Nantan. E ele havia trabalhado na mesma fábrica por quase 19 anos, desde os 18, quando saiu do ensino médio. Em 2025, ele tinha sido promovido a gerente e para os colegas de trabalho, era uma pessoa articulada, comunicativa e
e com isso. boa reputação dentro da empresa. Mas havia uma vida pessoal bastante agitada por trás dessa imagem profissional estável. Ele havia sido Cara de casado maluco. antes, tinha um divórcio no histórico e tinha pelo menos um filho biológico desse relacionamento anterior, uma criança de idade parecida com a do Yuki. Depois do divórcio, ele voltou para Nantan e foi aí que conheceu a mãe do garoto e começou um novo relacionamento. O casório aconteceu no dia 25 de outubro de 2025, logo em seguida ele se mudou para a casa da esposa e eu acredito que foi uma mudança bem forte para ele, porque do nada um cara que estava morando sozinho, que estava divorciado, entrou em uma família que tinha mais de 7 pessoas vivendo no mesmo espaço, avós, Nossa. bisavós, o novo menino que ele teria que cuidar. Imagine como é que ele deve ter se sentido naquele momento. Nada E os justifica, tá? colegas de Quero deixar trabalho claro. notaram a mudança nele logo depois do casamento. Antes ele era um cara expansivo, comunicativo, mas logo depois começou a ficar mais calado, somente respondia quando era necessário, no ponto em que seus colegas de trabalho até perguntaram: Yuki, você tá bem? Tem alguma coisa acontecendo? O homem que por 19 anos tinha sido colega tranquilo e competente da fábrica parecia estar carregando algo que não conseguia nomear. E 4 meses depois do casamento, o Yuki estava morto. Que Vamos isso. voltar agora para o dia do desaparecimento, porque Aí é realmente foda. os detalhes deixam a gente bem confuso. Normalmente, o Yuki sempre seguia o trajeto de casa até a escola de ônibus, ele ia sozinho, como eu já disse, é uma coisa bem comum no Japão, Perfeito. sendo que naquele dia específico da formatura, segundo o pai do Yuki, ele tinha se atrasado, então ele ofereceu uma carona para o seu novo filho. Às 7h50 eles Padrasto, então, saíram de né? casa no Toyota Corolla preto do pai e às 8 horas chegaram no estacionamento da escola, que era o único ponto autorizado para o desembarque de veículos particulares conforme as regras da instituição. Do estacionamento até o portão principal, o percurso era de 3 a 5 minutos a pé. O pai abriu a porta e o Yuki teria saído, mas como eu disse, ninguém viu ele entrando dentro da instituição e nenhuma câmera de segurança captou o rapaz. E realmente Oxi. isso é muito estranho se a gente parar para pensar, porque era um dia de formatura, era um dia movimentado. A gente ia ter carros a todo instante chegando lá na escola, o Perfeito. pessoal deixando seus filhos, que somente tinham aquela obrigação de comparecer, os pais e o resto dos familiares queriam prestigiar aqueles que estavam se formando, então tinha uma movimentação muito intensa e é meio estranho pensar que ninguém naquele dia teria visto o menino entrando dentro da escola. Às 8h30 a professora tinha feito a chamada, viu que o menino não tinha falado nada, mas ela então pensou que não tinha algum problema, justamente porque para o dia 24 de março tinha sido registrada uma falta que ele já teria previamente por conta de uma viagem de campo. Foi somente às 11h30 da manhã, com a formatura já encerrada, que a professora resolveu verificar e ligou para a família. E para sua surpresa, eles falaram que o menino tinha ido para a escola. 20 minutos Caralho. depois, às 11h50, o pai do Yuki ligou para a polícia registrando formalmente o seu desaparecimento. O que se seguiu foi uma mobilização considerável para os padrões de uma cidade pequena no interior de Kyoto. 5 cães farejadores e cerca de 100 policiais iniciaram as buscas imediatas, varrendo o percurso do estacionamento até a escola, as ruas ao redor, as áreas verdes que estavam próximas e nada. Nos dias seguintes, a busca se expandiu para as montanhas e florestas ao redor de Nantan. A comunidade local se envolveu, parentes do Yuki, vizinhos, voluntários. O pai adotivo era visto participando ativamente das buscas, distribuindo panfletos pelas lojas da cidade e pedindo que as pessoas colocassem os cartazes nas suas vitrines. Aqueles que conversaram com ele falaram depois em relatos que ele parecia muito calmo, muito sereno para alguém que havia acabado de perder o Por filho. que Mas é será, aquela né? coisa, cada um processa o luto, cada um processa suas emoções de uma forma diferente. Não dava unicamente por esse motivo para você estar desconfiado ou julgando o cara. A polícia, naquele primeiro Cada um processa o luto. Não, mas aí, até aí não sabe, a gente não sabia que o menino tinha morrido, ele só tava desaparecido. O corpo dele foi descoberto depois, mas, você entendeu? Ainda não era luto, era só desaparecimento.
momento, trabalhava com a hipótese de desaparecimento. A criança Perfeito. poderia ter se perdido, poderia ter fugido de casa, ido para outro caminho fora do usual, mas Perfeito. essa teoria não se encaixava bem com as coisas que eles iriam encontrar. Como eu disse, nenhuma câmera de segurança registrou o Yuki entrando na escola ou em outro lugar após o desembarque do carro. Além disso, a polícia contactou os serviços de transporte público, como a rodoviária, e nenhuma operadora confirmou que o garoto havia comprado uma passagem ou sequer utilizado o transporte público naquele dia. E aí? A gente está falando de um país que é muito comum que em espaços públicos tenham várias câmeras de segurança. Como é que nenhuma conseguiu, principalmente numa cidade pequena como Nantan, registrar que aquele garoto poderia estar fugindo de casa? Não faz sentido. E 6 dias depois do desaparecimento, no dia 29 de março, aconteceu uma coisa que mudou toda a configuração da investigação policial. Um parente do Yuki, participando das buscas familiares, encontrou a mochila do menino. Ela estava na beira de uma estrada na montanha a 3,5 quilômetros da escola. O local era uma estrada de uma faixa cortando um vale montanhoso, sem casas, sem estabelecimentos próximos, sem qualquer razão para uma criança de 11 anos estar ali sozinha. E nos dias anteriores à descoberta, aquela região havia recebido chuvas intensas, mas a mochila, no entanto, estava completamente seca, ela estava limpa, em um bom estado de conservação, como se tivesse acabado de ser retirada de dentro de casa. E havia outro problema: a área onde a mochila foi encontrada já tinha sido vasculhada anteriormente em outros dias de busca. O coordenador de um dos times de busca afirmou que essa área em específico da estrada estava na lista de locais a verificar e, portanto, já tinha sido percorrida mais de uma vez. Como é que até então eles não teriam notado essa mochila? Claramente alguém a colocou ali entre o período em que a chuva acabou e o momento em que o parente do Yuki terminou encontrando o objeto. Para a polícia, esse já era o sinal claro de que esse caso tinha deixado de ser um desaparecimento e virado outra coisa completamente diferente. Perfeito. E foi a partir daí que eles colocaram a família na lista de suspeitos. Começaram a investigar não um menino que teria fugido de casa, não um menino que se perdeu, mas Aham. alguém que poderia ter sido sequestrado ou então perdido a sua vida. E olha, 2 semanas se passaram, já tinha uma equipe de busca com mais de 1.500 pessoas, incluindo tanto policiais como também o próprio pessoal da cidade que se engajou bastante para ajudar o Yuki, e eles já tinham Eu acompanhei, recebido isso foi mais de bizarro mesmo. 200 denúncias dentro. Foi bizarro mesmo. Eu acompanhei. E é aqui do lado, né, mano? Aqui do lado de Xiga. Caralho, que doideira, viado. Saber que o bagulho aconteceu aqui do lado, filho. Polícia, e mesmo assim nenhuma pista, nenhuma novidade, nada que pudesse ajudar para eles descobrirem o paradeiro do menino, vivo ou morto. Foi somente no dia 12 de abril que acharam outro objeto, dessa vez os tênis pretos do Yuki, um par de Nikes identificado pela família que foram encontrados em uma montanha, também a 3,5 mano. quilômetros de distância da sua casa, mas em uma direção completamente diferente da mochila. Ele teria deixado a mochila em um lugar e os sapatos em outro? Não faz sentido. Além de que, os objetos estavam perfeitamente alinhados, organizados no chão. Mano, o padrasto tentou despistar a polícia de todo jeito, né? Caralho, mas, porra, é loucura, viado. Eu quero ver o desfecho dessa porra. Quem os tivesse Qual que foi tirado, o raciocínio do padrasto, né, mano? colocado com cuidado, não jogados, não espalhados, alinhados. E infelizmente no dia seguinte, do dia 13 de abril, a polícia encontrou o Yuki, mas já tinha encontrado o garoto sem vida e num estado extremamente deplorável. Ele estava em uma floresta densa ao sul da escola, a cerca de 2 quilômetros de distância, em uma direção diferente de onde estavam a mochila e os sapatos. Bizarro O local demais, era mano. descrito pelos moradores da região como de difícil acesso, coberto de vegetação densa. Porra, é foda, né? Mano, é bizarro. Um bagulho é bizarro. Onde mesmo quem conhecia a área a evitava. E a condição do corpo era de fato devastadora. Vocês viram que choveu muito no Japão nessa região nos últimos dias até encontrarem o corpo. Então Perfeito. estamos falando de um local úmido que terminou acelerando o processo de decomposição. Estava muito fedorento, o rosto dele estava completamente comido, não dava para você identificar somente de olho que se tratava do Yuki. Eles Que conseguiam isso? saber que era uma criança por conta do tamanho do cadáver
E o que terminou denunciando que era o menino era justamente a sua roupa, a mesma que ele estava utilizando quando desapareceu naquele dia 23 de março. E Perfeito. olha, o corpo não estava enterrado, não tinha areia cobrindo ele, não tinham folhas, ele basicamente estava deitado como se estivesse olhando o sol e estava de uma forma super organizada que nem os seus sapatos e a sua mochila. Não parecia que ele morreu naquele lugar, parecia que alguém o tinha colocado lá. Além de que, a gente está falando de uma região montanhosa, de difícil acesso. Como é que um menino desses iria chegar completamente bem num lugar desses ainda? Não, e outra, né? O tênis dele tava a 2 km sul do lugar, aí a mochila tava no norte, a 3 km, ele tava no sul da escola. Que isso, cara? Como é que o cara que fez isso pensou, né? por cima sem Acho que vou despistar todo mundo nessa porra, quer ver? Ah lá, 20% de bateria, mano, fudeu. Caralho, vai. calçado adequado. E foi no dia 14 de abril que o DNA confirmou que sim, tratava-se do Haddad Yuki. A causa da morte, devido ao estado avançado da decomposição, não pôde ter sido determinada imediatamente pela autópsia, mas o conjunto de elementos, como o local, a posição do corpo, a ausência de calçados, os objetos pessoais em direções diferentes, tornava cada vez mais difícil sustentar qualquer teoria que não envolvesse outra pessoa. E olha, o Japão entrou num luto intenso, principalmente o pessoal de Caralho! Nantan. Eles criaram um memorial na região em que o corpo foi encontrado. Até agora estão lá colocando objetos que crianças gostariam de brincar, como pelúcias de Pokémon, para vocês terem uma ideia. Mas a polícia ainda precisava fazer o seu Malandro, o tanto de coisa que tem aqui, eu comeria, tá? Tranquilamente. Pô, o moleque não vai comer tudo isso. Porra, todo respeito, o moleque morreu. Mas e aí? Né? trabalho. E como viram que o menino estava sem vida e já estavam com a família Olha isso, mano. Mano, é coisa pra cara. Tipo, eu não sei se é homenagem, é o termo certo, tá ligado? Mas é coisa pra caralho, filho. Olha isso aqui. Normalmente você vê assim, mano, é tipo, em lugar que a pessoa morreu, né, mano? Você vê, tipo, um chazinho, uma florzinha, né? Às vezes tem um saquê. Não vai ter saquê porque o moleque era criança. Mas você entendeu, né? Aqui, ó, doce pra caralho, salgadinho pra caralho, suco. Caralho, doideira, filho. É absurdo um caso desse, né? Vamos combinar aqui que isso é tudo um absurdo. suspeita, fizeram um mandado de busca e apreensão na residência. Tava na hora, né, disso acontecer. Então a gente teve toda uma equipe de prontidão no local, gente entrando em cada um dos cômodos, procurando qualquer traço, qualquer pista, por menor que fosse, para descobrir quem tinha feito essa atrocidade com uma criança de apenas 11 anos de idade. E no dia Perfeito. 15 de abril, um dia depois do DNA confirmar quem era o corpo, o pai do Yuki foi chamado para depor e não precisou de muito tempo. Finalmente ele falou aquilo que ninguém queria ouvir, mas que todo mundo suspeitava. Fui eu quem fiz isso. Não tinha mais Yuki para ser encontrado, não tinham mais buscas acontecendo e a máscara já podia cair. A gente tá falando de um cara que estava entregando como se tivesse preocupado, mesmo com um olhar super sereno e calmo, como se nada tivesse acontecido, os panfletos pedindo para o pessoal Isso é ajudar loucura na mesmo. busca do seu filho, que ele já Isso é loucura sabia mesmo. desde o início onde estava. Inclusive, uma coisa que é perturbadora desse caso Que é que isso, começaram a rastrear ele por vai câmeras de roubar. segurança. Não, calma aí. Tá assim, dá pra dividir, né, Todd? Dá pra nós dividir. O moleque não vai comer tudo. Quer dizer, não vai comer nada que ele morreu. Todo respeito. É igual pegar comida de encruzilhada, né, mano? Você vai pegar? Você não vai? Eu comeria, pô, tranquilamente. Pra mim, não. Porra. Na hora da fome, tá maluco, porra. Como tranquilamente. E viram que naquele dia ele tinha parado em um banheiro público que ficava perto da sua residência. O que a polícia aponta é que ele teria escondido o corpo lá em um cubículo do banheiro feminino, já que poucas pessoas acessavam, e passou os próximos dias tentando confundir a polícia. Primeiro ele tirava a mochila do menino, colocava numa área, depois voltou para o banheiro, pegou os sapatos e colocou em outra, até que finalmente fosse lá, removesse o corpo e o colocasse na floresta. E ainda fica mais bizarro porque esse era o banheiro que a equipe de repórteres, toda vez que ia lá cobrir o caso, Mas qual entrevistar que a era a fita? O família, que ele queria com isso? Ele queria matar o moleque mesmo? Ele só queria matar o moleque? Caralho, caralho. Vai tomar que ele morra, esse cara, viado. Vai tomar no cu. Ele queria só matar o moleque. Foda-se. Caralho, o que o moleque fez pra ele? Pra ele querer matar, mano?
Pô, tá de a brincadeira esse região cara. das florestas que ficava próximo, ia para lá fazer as suas necessidades. Mal sabiam eles que estavam praticamente do lado do corpo. E na madrugada do dia 16 de abril, à meia-noite e 32, ele foi formalmente preso, inicialmente pela acusação de ocultação de cadáver, mas poucas horas depois ele confirmou a sua participação direta no homicídio. E assim, Que quando ele foi isso. entrevistado, ele falou que agiu por impulso, que terminou estrangulando o De garoto, sendo graça, que eu quero por nada. perguntar para vocês que impulso é esse, porque a polícia descobriu umas coisas bem interessantes no celular desse cara. Ele tinha pesquisado no seu celular antes do crime acontecer Ah, como é que apaga as imagens das câmeras de segurança do carro. É muito puta. comum que em países como o Japão, como a Coreia do Sul, a gente tenha a dashcam, esse sistema de segurança, justamente porque o pessoal literalmente se joga nos carros para receber algum tipo de indenização por um Ah, acidente. perfeito. É lei que você esteja com essa câmera Não é ligada lei, e que não. ela fique monitorando o que está acontecendo dentro e fora do veículo. Ele pesquisou como desligava, como apagava uma Não é lei, não. filmagem, e quando a polícia A câmerazinha filmando o seu percurso do ponto de vista do motorista não é lei. Pelo menos aqui no Japão. É recomendado, né? Você vai fazer o seu seguro de carro, eles vão recomendar que você coloque a porra da câmera para caso aconteça alguma merda, você tem provas que você não fez merda. Ou que você fez a merda e também você se fode, né? Mas você entendeu onde eu quis chegar, né? E dito isso, em outro país eu não sei se é ou não. Aqui no Japão não é não. Mas foda-se isso também, né? Isso não é irrelevante. Acontece o seguinte: um maluco matou uma criança de 11 anos. Porra, é acessou o loucura. aparelho, o trecho correspondente àquela manhã que o Yuki tinha desaparecido também tinha sumido junto com ele. Mas a exclusão não foi perfeita e essa também não foi a única pesquisa comprometedora que ele fez. Semanas antes do crime Mas ele já acontecer, confessou, ele também foda-se. tinha pesquisado no celular como ocultar um corpo. Que impulsos são esses que você já procura tudo bem direitinho antes de fazer o crime? E foi o GPS do celular dele que permitiu à polícia afunilar as buscas, rastreando os locais Nossa. onde o aparelho havia estado nos dias e semanas após o Perfeito. desaparecimento do Yuki, e os investigadores conseguiram Perfeito. identificar as regiões da montanha onde o corpo e os pertences provavelmente estavam. As Meu Deus. mochilas, os sapatos, o corpo, tudo foi encontrado a partir de coordenadas que o próprio assassino havia carregado no bolso. A mãe do Yuki, naquele dia 23 de março, não estava nem no Japão. Ela estava em Taiwan a uma viagem de férias. Ao que tudo indica, no outro dia, o Yuki e o seu pai iriam se juntar a ela, pegar outro voo para todo mundo aproveitar as férias. Seria meio que a lua de mel Mas que ela o não pai do voltou. Yuki O filho não dela teve sumiu. esposa. E é muito Não, calma, estranho, calma, um calma. dia Era... A mãe foi viajar, até aí firmeza. Aí, ó, daqui uns dias você traz meu filho aí. Falou pro marido dela, que é padrasto do filho. Você traz meu filho aí. Aí ela foi antes. Aí a criança sumiu. Ela ficou lá em Taiwan, foda-se. Ela falou, mas vão achar, alguma hora acha. Não tô entendendo isso aí também, tem que ver isso aí também. E se a mãe tem participação nesse plano maligno dela também? Não sabemos, não sabemos. Entendeu? Às vezes a mãe tem alguma participação também, não sabemos. Espero que não. Espero que ela tenha voltado na hora. Seu filho sumiu. Já compra a passagem e já mete marcha daí. Volta pra casa, vamos procurar esse moleque, né? É foda, irmão, é foda. Eu me irrito com esses vídeos aqui. antes disso ele ter dado fim à vida do menino. Além disso, na tarde do mesmo dia que ele estaria deixando o menino na escola, ele ligou para o lugar que trabalhava dizendo que não poderia comparecer porque houve um problema dentro de casa. A gente tá falando de um cara extremamente frio e calculista que provavelmente vai receber uma pena bem considerável. Até o Espero que momento sim, que eu tô espero gravando que esse sim. vídeo, nós não tivemos o julgamento final. A população tá bem revoltada, tá em luto. A escola onde o Óbvio, menino né? estuda tá funcionando com o horário reduzido. Demoraram alguns dias até finalmente os alunos voltarem para lá, porque tá todo mundo muito abalado. Era uma criança que muitas pessoas gostavam. É uma cidade pequena que praticamente todo mundo se conhece. Então imagino o tanto que isso deve ter afetado o pessoal, não somente eles, como principalmente a mãe do Yuki. E é um caso que, segundo ela em entrevista, ainda não acabou. Ela acredita que teria também outra pessoa envolvida, e é uma coisa que está gerando discussão
no Japão, porque ela tá Puta. falando isso por conta de uma xamã que ela se consulta. É sério mesmo. O que acontece é que em março de 2025, um ano antes do crime, o apartamento onde a mãe e o Yuki moravam pegou fogo. Os dois escaparam, mas o incidente deixou marcas profundas nela e logo em seguida ela foi procurar uma médium local buscando orientação espiritual para decisões da vida cotidiana. A Perfeito. dependência foi crescendo com o tempo ao ponto em que praticamente qualquer problema doméstico ou dúvida importante passava pela consulta da médium antes de ser resolvido, o que transforma esse detalhe de curiosidade em um elemento relevante. Se pá, ela fez a cabeça do cara. É, eu achei isso também, mano. Eu achei isso também. Mas ao que parece aqui, ela tá buscando vingança ainda, né? Ela acha que não foi só o cara, foi outra pessoa. E espero que ela não esteja envolvida nessa porra, mano. Tá ligado? Mas aí não sabemos também, porque o padrasto tava com ar de. Quer dizer, o ar não tava de preocupado, mas ele tava ajudando nas buscas e os caralho, né? Isso só por si só é absurdo. Mas acredito que. Pô, não sei, mano, é foda. Eu já vi caso de mãe que matou o próprio filho, foda-se, tá ligado? Matou a filha, tentou matar. Tentou matar a filha e incriminar a filha, tá ligado? Doideira, doideira. Espero que não seja esse caso aqui, né? Aí é desvio de caráter e acomodação, papo reto, né? Papo reto. Caso é o que aconteceu logo depois do desaparecimento do Yuki. A médium, por conta própria, entrou em contato com a imprensa afirmando ter tido visões sobre o sequestro do menino. Ela disse que tinha visto um raptor, um cenário de sequestro, e que não descartava a possibilidade de um rapto por estranho. O que a Ah, gente viu que ela errou, porque não foi estranho coisa nenhuma que pegou o menino. Mas enfim, esse é um caso que a gente tem respostas e ao mesmo tempo não tem. A gente vai ter que esperar para ver se esse cara finalmente vai abrir a boca, vai falar por que é que ele fez isso. eu quero saber Porque eu isso. não sei se é porque eu espero o melhor das pessoas, se é muito inconcebível para mim ver um pai fazendo isso com o filho, porque até legalmente ele já era considerado como o pai dele. Por que que ele fez isso? Por que é Perfeito, que ele mano. fez isso? Eu Perfeito. real não consigo entender. Eu agi por impulso. Eu tava irritado com o menino. Gente, pelo amor de Deus, sabe? É algo muito triste e que dá para vocês entenderem Não, por não é que é que isso impulso, chocou mano. Não é tanto impulso. Não é agora no impulso. ano de 2026. Mas esse foi o caso que eu Todo queria mundo sabe que trazer não é, hoje. mano. Digam sua Pera opinião aí nos também, né? comentários. Surgiram também Ó, outros tipos tá de aparecendo aí casos na que eu tela, posso né? trazer em 10%. outros episódios do Vai quadro e eu acabar, os vai vejo acabar. em um próximo vídeo do Was Investigação. Muito obrigado. Tamo junto, meu parceiro. Caralho. Eu achei que eu ia passar mais raiva, mas como não tem tanto detalhe, né? Então não passei tanta raiva assim. Falar que eu não passei raiva é loucura. Mas eu achei que eu ia passar mais raiva do que do que eu esperava, tá ligado? Não passei tanta raiva assim. E isso por si só já ajuda de alguma forma, né? Vamos combinar.